Vamos falar de Vasco, folga do elenco nessa terça e quarta-feira. Na quinta que começa a representação visando o jogo de terça do Clássico da Amizade contra o Botafogo. Pode falar em Botafogo, um time no John Textor, de olho no Joia Vascaíno. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E terça-feira às 9 da noite a bola vai rolar. E como vai rolar? Lá no Newton Santos, em Engenhão, Vasco, na verdade Botafogo e Vasco, é a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no turno, esse Januário, 1-1. Agora vamos ver no retorno, os dois em boa fase, o Vasco aí começando a paquerar o grupo da Libertadores e o Botafogo mirando um título brasileiro. E além de mirar o título brasileiro, amanhã, na próxima quarta-feira, deve carimbar o passaporte para a final do campeonato da Libertadores da América. Aliás, tá todo mundo empolgado com a vitória de ontem sobre o Bahia por 3-2. Né? Ninguém esperava o Vasco abrir 3-0 em meia hora de jogo. E tem até colegas falando que o Botafogo carimbando aí a passaporte para a final da Libertadores vai enfrentar o Vasco de ressaca. Bom, o jogo, o Clássico da Amizade só será na próxima quarta-feira. E o jogo do Botafogo amanhã, porra, imagino que tipo de bebida para durar ressaca por uma semana. Mas quando a gente está empolgado, até delira. Né? No caso aí foi um delírio de uma ressaca que dura uma semana, mas a gente está confiante, né? Até porque pela história de Vasco e Botafogo, o Vasco tem a maior diferença entre clássicos, né? O Vasco tem mais que um dobro de vitórias sobre o Botafogo. Carioca, vencemos por 4-2 lá no Newton Santos. E no Brasileiro, no turno de São Januário, foi 1-1. Inclusive, as duas torcidas é uma prova que dá para ter rivalidade, posso assim dizer, sem partir para a baderna, para a agressão. Tanto que o apelido do clássico é o Clássico da Amizade. E um elenco de folga aí na sua tela. Essa terça e quarta-feira, como eu disse na introdução, e quinta-feira é que o elenco começa a visar o jogo clássico contra o Botafogo. Bom, e o Ryan pode estar de transferência para o Lyon, né, da França. O John Textor, que é dono do Botafogo, também é dono do Lyon, está negociando, já havia negociado, começado a mostrar o interesse no jogador em agosto, mas na época a transação não rolou, mas pode ser que role agora no início de janeiro. Inclusive os colegas do Globo Esporte que apuraram essa transação, que disseram que está ainda em fase inicial, mas não deve ser fácil para o John Textor, até porque o Vasco deve dificultar dele ir depois ir para o Botafogo. Há um temor que ele acabe indo para o Clube General Severiano. Se isso acontecer, vai ser um dinheiro a mais. E vamos ver como que vai acontecer, porque o Ryan é sim um jogador que o Vasco tem como alguém para negociar na janela
no Rio de Janeiro, né, para ter mais caixa e assim reforçar o time no ano que vem. E se a proposta for boa, não tem muito o que fazer. Agora, eu concordo que se coloque uma multa, um valor a mais, caso que o João Técio gosta de fazer rodízio entre atletas e seus clubes, né? O goleiro que estava no Botafogo no ano passado, esqueci o nome dele, até tinha sido convocado para a seleção, agora está no Lion. Ele gosta de fazer esse revezamento entre atletas de seus clubes e, de repente, o Ryan, depois para ir no Botafogo. Se isso acontecer, o João Técio paga um dinheiro a mais para os Gigantes da Colina. Espero que eles estejam se resguardando sobre isso, essa negociação com o Lion. Bom, e ainda todo mundo empolgado com a atuação do Dimitri Payet ontem. Eu ainda fico me perguntando como tinha gente querendo que o cara fosse embora. Que o cara era um pior custo-benefício que o Vasco estava tendo. Bom, ontem ele foi dado... Um cara tão diferenciado que ele ganhou a taça de craque da rodada e ele deu para o Ryan. Ryan, nas suas redes sociais, o Ryan até agradeceu ao Payet por ter dado a premiação a ele. E olha que se ele tivesse esse nível de atuação desde o início do campeonato, ele seria um craque do campeonato. Mas aquilo faltou o Rafael Paiva encaixar melhor ele, colocar ele apenas na esquerda para fazer aquela ponte com o Lucas Pinto. Estava limitando muito a ele. Ontem ele teve essa facilidade por ter flutuar no campo, indo para a direita, indo para a esquerda. E foi um cara que decidiu o jogo ontem. E eu acho que se ele botasse um esquema, povoasse mais no meio campo, dava sim para ele jogar com o Felipe Coutinho juntos, os dois como não marcam, tendo um suporte de marcadores atrás deles. E o Vaete faria mais gols do que faz, né? Imagina os dois Luciano Vaete. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno. E boa noite, o resumo da quarta-feira do Vasco. E teremos conteúdo de Fórmula 1 também na quarta-feira, já que é a semana de GP do Brasil. Até mais.